Olá, meus amigos queridos, muito boa noite para vocês. Estamos começando nossa live agora pelo IDS América Latina. Boa noite para todos vocês. Vamos aqui aguardar, né, o nosso querido amigo, querido professor Rodrigo Langoni, né? Nós iremos compartilhar aqui uma live. Muito boa noite, Ludmila Zardini. Boa noite, Samuel Quintana. Vamos aqui aguardar o nosso querido amigo Rodrigo Langoni. Iremos falar desse tema assim, que eu particularmente gosto muito, que é a aposentadoria especial do deficiente. Vamos só aguardar aqui o Rodrigo conectar. O Rodrigo já vai conectar já, rapidinho. Nunca foi tão bom. Vamos aguardar o Rodrigo conectar. Opa, tudo bem? E aí, rapaz, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O som parece que está perfeito, né? Você Tá me ouve ótimo. bem? Hoje, perfeito. Conectou rápido também, né? Eu tô atento. Tá atento? Tô atento. Rodrigo, na verdade era para ser o inverso, né? Mas assim, o que importa é a gente trocar informação, não importa quem é que está conectando, quem é que está chamando quem, Sim, né? sim. Uhum. Já estamos aqui com a Ludmila Zardini, com o Samuel Quintana, com a Maria Estela Gonçalves. Ludmila Zardini já deu boa noite aqui. Boa noite, tema muito relevante. E até meu irmão tá História. aqui. Agora que tô vendo aqui, meu irmão também tá aqui. Quero mandar um abraço para todo mundo aí que tá assistindo essa live aí sobre direito previdenciário e o benefício recente, né, Anderson? Não tão recente assim, né, mas que começou a ter os efeitos mesmo a partir de 2014, janeiro de 2014, né? Mas assim, é muito importante falar sobre esse benefício, mas antes de tudo, quero lembrar a todos sobre o nosso Congresso de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, em que o professor Anderson também está junto comigo aí nas oficinas, apresentação. Aliás, Anderson, como é que vai ser sua oficina? Só para o pessoal ter uma ideia do que vai ser super prático na sua oficina. Pois é, Rodrigo, assim, eu vou até, assim, já puxando também, né, falando do Congresso e também falando um pouquinho do tema. Eu falava hoje de manhã numa consultoria e, Sim. assim, uma pergunta que me veio é o seguinte, me perguntaram como é que eu trabalho, como é que eu desenvolvo o meu trabalho. A Flávia Oliveira também é advogada aqui de Nova Iguaçu, parceira. Ela sabe muito bem o que eu vou falar aqui agora. O meu tema no Congresso vai ser estudo de casos práticos no direito previdenciário, né? Aqueles cases. Eu falava nessa consultoria o seguinte, muito importante você ter o conhecimento técnico, é óbvio. Já cansei de ir para congresso, você também, seminários, simpósios, já cansamos de ler inúmeras literaturas, o advogado vai morrer estudando, né? Essa que é a grande realidade. A reforma da Previdência está aí, MP 871, que já se transformou em lei, etc. e tal, enfim. Mas o que eu muito busquei nos cursos, e de um tempo para cá eu vejo isso no IDS, e pretendo também fazer isso aqui na live e nos nossos cursos aí que a gente está montando, falar da prática. Porque a Flávia Oliveira sabe muito bem, como eu já disse aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. Patrícia Cavalcante, boa noite para você. O que o aluno quer saber, o que os colegas, né, os segurados também que nos assistem, é o seguinte, tá bom, mas eu aprendi, eu sei que as regras da aposentadoria para o homem é essa, para a mulher é essa, sei a puridade é essa, eu sei como é que concede um BPC, bacana. Mas, só que, se o caso que vier até ele for aquele caso engessado, ou seja, ele só sabe os requisitos básicos do benefício. Então, vou pegar aqui um exemplo da aposentadoria por tempo do homem, por exemplo. Ele sabe que tem que ter 35 anos de tempo, bacana. Ele sabe a carência lá, 180 meses. Mas só que o caso que aparece no escritório dele é um caso de... o cliente dele tem 30 anos, por exemplo, de trabalho, mas 5 anos foi numa sentença trabalhista, por exemplo. E aí? Esses 5 anos, obrigatoriamente, de uma sentença trabalhista, vai valer para o processo previdenciário? É necessário entrar com uma ação de reconhecimento por tempo de contribuição, uma ação trabalhista, para só então eu vir para o direito previdenciário? Será que eu não, se eu tiver conhecimento que eu posso estar fazendo aqui
uma ação direta no direito na Justiça Federal na também, Justiça né? Federal, será que não seria muito mais interessante para o meu cliente? Seria mais interessante para o meu cliente e também seria interessante para nós, porque nós vivemos de honorários, né? E um caso prático que você também costuma dar, né? Eu te falei aquele caso prático, vou deixar para poder esmiuçá-lo, né? Esmiuçá-lo no Congresso. Quando eu falo, né, que, assim, as pessoas não têm noção do tipo de prova. Assim, qualquer coisa pode ser uma prova. Assim, ela fica presa a um documento, ela fica presa a uma certidão de tempo de contribuição, fica presa a uma carteira de trabalho, enfim. Mas, nesse exemplo que eu te dou, eu usei um disco de vinil como prova. Aí você fala assim, Anderson, você usou um disco de vinil como prova? Sim, usei. Você sabe, né? Já te mostrei alguns exemplos. E para os alunos que estiverem no congresso, né? E quiserem esse conhecimento, quiserem se aprofundar, esse é um dos casos que eu irei abordar lá. O foco será pegar casos práticos do dia a dia, né, Rodrigo? Você milita no direito previdenciário, eu milito. Então, era isso que era a minha sede. A minha vontade de fazer um case, um estudo de casos, era pegar os casos do escritório, aquele caso que está em cima da minha mesa e dividir conhecimento, e compartilhar conhecimento. Então, em poucas palavras, assim, o meu tema vai puxar por isso. Eu vou falar de limbo jurídico. A Ana Paula Silva de Araújo, nossa querida amiga, professora também, que irá fazer uma oficina conosco lá. Se eu não me engano, o tema dela é limbo jurídico. Eu não irei falar, Ana Paula, antes que a Ana Paula brigue comigo, eu não irei falar do limbo jurídico, mas eu irei usar um exemplo, né? Eu irei falar um exemplo do limbo jurídico, eu irei falar um caso de aposentadoria por idade, eu irei falar um caso de aposentadoria por tempo de contribuição, enfim, etc. Então, tá? É mais ou menos isso que eu pretendo esmiuçar. E também não poderia faltar, vou falar também de um caso prático da aposentadoria especial do deficiente, porque não teria graça se faltasse esse benefício, né? Perfeito. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado e também vou falar um pouco do meu tema da oficina, né? O tema da minha oficina vai ser benefício de prestação continuada, e aí o foco vai ser a análise da alteração do conceito de necessidade social, justamente pelo julgamento do Supremo, né? A mutação constitucional, abordando também, como a gente vai falar aqui, da aposentadoria da pessoa com deficiência, também a análise do critério de como é uma pessoa com deficiência para o benefício de prestação continuada. Então tem muita coisa, principalmente porque parece, né, que saiu um pouco o BPC do foco da reforma previdenciária, mas é um benefício tão importante que está ligado diretamente à dignidade da pessoa humana e à proteção social. Mas, Anderson, tirando isso, vamos direto ao assunto. Vamos falar da nossa querida aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí, Anderson, eu peço uma permissão para você para tirar um pouco, ajeitar um pouco a questão terminológica da pessoa com deficiência. Por que eu falo sempre pessoa com deficiência, né? Porque falar assim que a pessoa tem deficiência, a pessoa é deficiente, a pessoa não é deficiente, né? É uma pessoa que tem uma deficiência, mas ela pode superar essa deficiência. Isso é importante, e eu dou um caso assim para sempre os alunos gravarem aula, assim, que foi uma vez que eu fui pegar um RPV no Banco do Brasil e um servidor que não tinha nenhuma deficiência, pelo menos assim no conceito que as pessoas têm, né? Ele fez um atendimento péssimo e eu não consegui resolver o saque do RPV no banco. No dia seguinte eu fui num outro banco, aqui em Niterói mesmo, onde eu atuo também, né? E foi atendida por uma cadeirante, anã. Olha que coisa interessante, né? E eu nunca fui tão bem atendido na minha vida num banco como essa funcionária do Banco do Brasil, ao ponto de ela ligar para o Banco do Brasil do tribunal para resolver o meu problema. Então, a pessoa que a gente encara por questões atitudinais até, né, as barreiras atitudinais, até que o professor Fábio Souza fala muito, que são as barreiras que a gente tem dificuldade de enxergar, mas são as que mais provocam essas barreiras, assim, e ela resolveu o meu problema. Então, assim, de critérios de deficiência, ela foi a pessoa mais eficiente naquele caso. Exatamente. Entendeu, Anderson? Então, não é uma questão de frescura, vamos mudar uma pessoa que tem deficiência, com deficiência, mas ela supera a deficiência em relação aos demais.
né? Então, a gente começa a apresentação da aposentadoria da pessoa com deficiência, e nesse ponto é fundamental, pela Convenção Internacional de Nova York, 2007. exatamente, 2007, tamanha a importância dessa Convenção Internacional de Nova York, com um conceito, né, um novo conceito da pessoa com deficiência, um pouco separado daquela ideia de incapacidade, né? Porque há pouco tempo a deficiência era muito comparada, até pela legislação, como incapacidade. E verificamos até pelo exemplo que eu expliquei aqui, que de capacidade está um pouquinho longe disso, né? Mas, assim, em relação à convenção, só para introduzir o tema, Anderson, vamos junto? Sobre esse tema, é importante, no artigo 1º da Convenção Internacional de Nova York, nós temos o novo conceito da pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência considera-se aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual condição. O que eu quero chamar a atenção é que essa questão da aposentadoria especial, ou especial do deficiente, ou aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é uma obrigação do Estado brasileiro, a partir do momento que o Estado brasileiro introduziu a Convenção Internacional com o trâmite do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, a Convenção Internacional de Nova York, ela tem o efeito de emenda constitucional, não é isso? Ela passou por aquele procedimento de tratados internacionais de direitos humanos, convenções de direitos humanos, passou por aquele procedimento e aí teve o status de emenda constitucional. Como o professor Fábio às vezes fala em aula, ela inaugurou o bloco de constitucionalidade. Ela não está diretamente no texto constitucional, ela está em outro documento, mas faz parte da nossa Constituição. E por ter introduzido essa questão da pessoa com deficiência com a Convenção Internacional de Nova York, o Brasil tem a obrigação, como Estado, de introduzir adequações razoáveis para essas pessoas. Até porque, em razão do artigo 201, parágrafo 1º, que temos lá a questão da aposentadoria, o tratamento é uma isonomia formal, não é isso? A regra é essa, tratar todo mundo de forma igual. Agora, a questão é que temos situações que devem ser compensadas pela legislação pela tamanha desigualdade. O primeiro exemplo que nós temos é a aposentadoria especial das pessoas, né, que exercem atividades especiais prejudiciais à saúde. Perfeito. E a segunda hipótese é a pessoa com deficiência. Fiz uma boa introdução? Perfeito, pô. Eu acho que eu vou terminar aqui e a gente já pode ir embora já. O que tu acha? Não, vamos lá. Vamos falar de questão prática, né? Vamos lá, Anderson. Puxando a questão da prática, assim, eu gosto de falar da especial do deficiente, igual eu gosto de falar do auxílio acidente e usa o mesmo paralelismo, porque o restabelecimento, a concessão do auxílio acidente, melhor dizendo, são ações que de 10, 9 o cliente não sabe. Sim. É nessa vibe. E a especial do deficiente também é por aí. Não pense você, é um dos benefícios menos pedidos. Sim. Menos pedidos. E ainda assim, a pessoa pede, né, por tempo lá de contribuição normal e mal sabe ela, né? Quer dizer, mal sabe ela, os nossos colegas agora vão ficar sabendo também, aqueles que já não sabem, que não incide o fator previdenciário. Essa aí já vale, assim, já vale a live. Por quê? Muito, porque né? não incidir no fator previdenciário, isso quer dizer que ainda que o seu cliente tenha requerido benefício, se incidir o fator previdenciário, é só você pedir a favorável mesmo, né? Desde que você comprove, obviamente, a especialidade lá, a deficiência, melhor dizendo. E você falou da questão da Convenção de Nova York e tal, da Constituição. A lei, só de curiosidade também, que eu achei interessante, a lei 7853 de 89 foi a lei que criou o Estatuto do Deficiente. Essa lei que criou, isso foi em 89. Essa lei, ela não criou o conceito de deficiência. Lá nessa lei, ela não tem o conceito, né? Então, você vem aí com a Constituição, você vem com a Convenção Internacional de Nova York,
você vem com a lei 13.146, né, que foi a lei que incluiu a pessoa com deficiência, enfim. E aí você o estatuto, né, da pessoa com deficiência, né? Exatamente, desculpa. E aí você começa a criar os conceitos, né? E Sim. falando, entrando aqui da questão da poderia especial do deficiente em si, né? Hoje, né? Isso, daqui a pouco a gente fala da reforma, né? Tomara que essa reforma não passe, né? Pelo menos não nos moldes que ela está, né? Eu acho que isso também é a favor da reforma, só que nós não somos a favor da reforma da forma como a qual está lançada. Não só o BPC que tem que sair dessa reforma, né? Não só a rural, mas tem outras coisas que precisam ser ajustadas e chegarmos a um consenso. Mas hoje, para se aposentar por idade, hoje, o deficiente é só descontar, né, 5 anos da regra geral. Então, hoje o homem se aposenta com 65 anos de idade, né? E por 15, sabemos que é de carência, né? Mas vamos colocar ali contribuição para poder não confundir, né, o nosso público. 65 de idade e 15 anos de contribuição, entre aspas. A mulher, esses 15 anos, o detalhe fundamental é que o artigo 3º, no seu inciso 4º, né, ele coloca ali como tempo de 15 anos, né, como você bem observou, tempo de 15 anos como pessoa com deficiência. Isso. Eu tenho até um caso particular, Anderson, que aconteceu logo quando surgiu essa lei. Foi o caso de uma tia minha, que ela tinha paralisia, né? E ela foi pedir o benefício de aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade, ligou para o 135, né? E o que aconteceu? Quando eu fui verificar, ela falou, Rodrigo, eu pedi no telefone aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Adivinha o que foi solicitado no 135? Aposentadoria por tempo de contribuição. Já teve esse problema. Então, depois eu fiz a solicitação pela internet. Às vezes eu falo muito assim, galera, faz a solicitação pela internet, que é mais viável. Já não começa mal ali, né? Já prepara lá, porque ali você tem certeza do que você está pedindo, né? E aí eu fiz o pedido de idade para ela e em 2 semanas ela conseguiu a aposentadoria. Antes dessa crise, né? Antes dessa crise que a gente tem na estrutura do INSS, né? O que é importante também, Rodrigo, é que nesse caso, né? Nesse caso da aposentadoria por idade, né? Aqui a gente não independe do nível de deficiência, né? Ou seja, 15 anos, a deficiência ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou ela pode ser grave, no caso da por idade, né? Sim, então, perfeito. Isso. E essa aí já foi, então, a gente vira essa página de lado e agora vamos falar da aposentadoria especial por tempo de contribuição, no caso do homem e da mulher, né? Ambos têm que ter o nível de deficiência, né? Então, tem aquele nível leve, né? Moderado e grave, né? No caso do homem, 25 anos, grave, moderado 29, né? E leve 33, né? É isso mesmo, né? Isso. No caso do grave, a redução é de 10 anos, com relação à aposentadoria comum. No caso de moderada, no homem, né, e na mulher, a redução é de 6 anos, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição comum. E no caso da leve, né, constatado uma... É só nesse caso da aposentadoria por tempo de contribuição que a gente tem esse grau da pessoa com deficiência, né? Seria de redução de 2 anos, né? Botando só um ponto importante, Anderson, para ficar legal, assim, você falou até do fator previdenciário, assim, tem essa essência, né? O fator previdenciário nessa aposentadoria só vai ser aplicado se for favorável ao segurado, né? Então, sendo favorável, é aquela questão, vai ser sempre um fator previdenciário facultativo, igual a aposentadoria por idade comum. Então, se for favorável, aplique-se e vai aumentar o valor do benefício. Só para você ter uma ideia, só por isso, só pelo fator previdenciário ser favorável, aumentou um pouco o benefício da minha tia, que ela nem acreditava que ia aumentar, né? Mas, assim, é uma adaptação razoável. O que eu acho importante chamar a atenção, até que você falou sobre a lei que introduziu a questão da deficiência, é o ponto da questão que na legislação não tinha aquele conceito da pessoa com deficiência,
E o próprio judiciário também não evoluiu muito nesse conceito da pessoa com deficiência, ao ponto até de ter súmulas, né, que não abordavam, assim, só discutiam se era total, por atividade habitual ou não, né? Então discutia-se muito pouco sobre realmente o conceito da pessoa com deficiência, e justamente foi com a convenção que foi aquele boom, né? Aquela transformação realmente concreta desse benefício, de fato, né? Perfeito. Rodrigo, assim, eu vou falar aqui de um caso prático, porque se eu não falar agora eu esqueço, né? Eu pedi... Ah, tranquilo, vamos lá. Eu acho que isso é importante, porque são os casos práticos que aparecem para os nossos colegas aí, né? Eu pedi uma especial deficiente por tempo, era uma deficiência grave para uma mulher, né? Ganhei, sentença procedente e tal. E quando apresentou os cálculos, o INSS apresentou o cálculo normal com a inclusão do fator previdenciário, entendeu? Então, para os colegas aí que fazem ou que vão passar a fazer esse tipo de benefício, não basta você só ganhar, não. Você tem que levar até o final e verificar se o INSS aplicou o fator previdenciário. Nesse cálculo meu, deu uma diferença de R$29 mil, né? Fora, isso de atrasado, fora o que vai refletir na vida do meu cliente, tá? Então, assim, é muito importante ficar atento ao cálculo. Vamos aqui, Rodrigo, só falar aqui, dar uma boa noite aqui para a Raíssa, né? Para o Cândido Soares, meu amigo, Carlos Costa, boa noite, Gláucia Garcia, a Gláucia Garcia, e a Raíssa fez a seguinte pergunta: se na perícia judicial, no processo de restabelecimento do auxílio-doença, constatar a incapacidade total e permanente para a atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação, consiga enquadrar esse segurado como deficiente para fim dessa aposentadoria? Então, olha, tem um detalhe importante aí. Se é uma invalidez total e permanente, é caso de aposentadoria por invalidez, não cabe nem reabilitação, sim, né? O que eu acho que eu entendi, assim, perfeitamente a sua colocação, perfeitamente, mas o que eu entendi, ela aqui diz o seguinte: de forma total e temporária. Um exemplo, ele está incapacitado, entendeu? Sim. É como se fosse um caso de auxílio-acidente, digamos assim, entendeu? Ele foi reabilitado, ele não está incapaz para aquela função, né? Mas ele está para outra, porque ela fala aqui, ó, mas com possibilidade de reabilitação, né? Então, seria o caso da incapacidade parcial, porém permanente. E aí entra naquele critério do artigo 62 da Lei 8.213. Exatamente. Que aí até a reabilitação profissional. Exatamente. Parcial, então, nesse porém caso permanente. Dela, né? Ela falou aqui, no caso, ele pode reabilitar outras funções, ele pode praticar outras funções. Enfim, então, nesse caso, vamos supor que ele ficou 5 anos de auxílio-doença, né? E ficou lá 3 anos, aí suspendeu, né? E aí ele passou a gozar o auxílio-acidente, né? Então, esse período, aí sim, já pode ser utilizado na contagem. Porque até então, na reabilitação profissional, não foi configurado, né? Eu acho que isso ainda é discutível, Rodrigo, porque assim, ele fez a reabilitação profissional, né? Concluiu a reabilitação e aí concedeu a ele ali o auxílio-acidente, se é que concedeu. Então, dali para frente, nasce, né, a redução da capacidade dele, nasce a deficiência. Consolidou. Oi? Nesse caso aí, houve a consolidação da lesão, né? No caso do auxílio-acidente, você está querendo dizer, né? Isso, auxílio-acidente. Que é o fato gerador. Sim, mas é importante ver aí quando nasceu essa prova, porque, de repente, o INSS, né, ele só concedeu naquela data. Porém, dependendo da prova que você tiver, possa ser que você consiga comprovar que nasceu antes, né? Eu acho um pouco, né? Mas vamos lá. É uma investigação, né? O advogado previdenciarista, ele tem que ser, ele é um investigador nato, né? Lembra aquele caso que você falou do LP, né? Do disco? Sim. Que você falou para a segurada lá, traz o que você tiver. Sim. E ela acabou levando a casa inteira dela para você fazer aquela investigação, né? Só bem para profunda. Ficar claro aqui, só para ficar claro, eu estou querendo dizer o seguinte: eu estou falando nos casos em que você consegue, né,
assim, o INSS te deu lá a reabilitação profissional para o seu cliente, porém Sim. não concedeu auxílio acidente. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, nesse caso, a prova ela é de suma importância, né? O início da prova, né? Aí ela falou aqui, ó, ela perguntou, e como é que funciona, como é que é o deficiente no caso do LOAS, né? Como é que é no caso do BPC? Então, a metodologia do BPC em relação à pessoa com deficiência, ela é um pouco diferente da metodologia das aposentadorias, pelo que o INSS faz, não é isso? A análise da pessoa com deficiência no BPC, você tem uma tabelinha lá, que você faz uma investigação, tem pontuação e tudo, né? É diferente, ela está ligada muito à pessoa que não tem uma atividade laboral, e quando você fala de uma aposentadoria, você está falando de uma pessoa que tem uma renda, uma funcionalidade, tá? Então já tem essa pequena diferença. Agora, o importante chamar a atenção é que a avaliação da pessoa com deficiência é o que muita gente fala, é uma avaliação biopsicossocial. Ou seja, você, para ter todo o critério, toda a análise do conceito da pessoa com deficiência, você vai ter que fazer uma avaliação médica, você vai ter que fazer uma avaliação social, com assistente social, né, pelo serviço social, e você também vai ter que fazer uma análise psicológica, os efeitos daquele meio ambiente sobre a questão psicológica da pessoa em si também. Porque, às vezes, a pessoa com deficiência, ela mesma tem um preconceito com a deficiência, né? Então, isso também pode afetar a questão psicológica da pessoa. Então, você usa essa análise profunda, né, sobre como avaliar, é uma análise médica, social e psicológica, e você também, na aposentadoria, você vai usar o Código Internacional de Classificação Internacional de Funcionalidade. Perfeito. Que eu costumo brincar com os alunos que nós temos a Prima Mar, que é a CID, né, a Classificação Internacional das Doenças, que ela vê o aspecto negativo do segurado, né, ele fica incapacitado, aquela doença leva a um ponto negativo, e a Classificação Internacional de Funcionalidade está ligada assim, eu tenho esse impedimento, mas eu posso fazer o quê? Né, em relação ao meio ambiente. E o que eu fico muito ligado? Quando eu falo da aposentadoria da pessoa com deficiência, eu estou falando de uma desigualdade de oportunidades, né? Então, a Constituição, a Convenção, a lei, ela está trazendo uma adaptação razoável justamente para quê? Para diminuir, compensar essa desigualdade em relação às outras pessoas. Porque impedimento, Anderson, todo mundo tem. Não é isso? Não é verdade? Os impedimentos... Eu, por exemplo, eu tenho um impedimento de correr numa maratona, né? Mas isso me leva a uma situação de desigualdade com a maioria, com todas as pessoas? Não, né? Mas eu tenho esse impedimento, como várias pessoas têm também alguns impedimentos. Agora, o foco principal é a desigualdade de oportunidades com as demais pessoas, né? Em relação às demais pessoas. Isso que é importante na análise da pessoa com deficiência. E aí nós temos aquela análise com o Código Internacional de Funcionalidade e também temos a jabuticaba, né? O método linguístico FUSE? Não, é o aspecto metodológico do IFIBRA. Aquele IFIBRA que a gente utiliza aqui no Brasil, né? Por isso que a gente chama de jabuticaba, que é só aqui que tem aqui no Brasil essa questão. E a seleção de itens de atividades, né? A gente verifica 41 atividades. Além dessas 41 atividades, nós temos 7 domínios nessa análise, que é uma sensorial, comunicação e mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, socialização e vida comunitária. E nisso nós temos uma análise também de pontuação, né? A gente faz uma análise de pontuação de 25, 50, 75 a 100 pontos. Na pontuação que é feita nessas mesmas perguntas, né? Nessas mesmas perguntas vão ser feitas pelo médico perito e pelo assistente social, tá ok? São as mesmas perguntas. Um vai dar só a pontuação e o outro também. 25 pontos se a pessoa tem necessidade de auxílio de 2 ou mais pessoas, né?
depende dessas duas pessoas para fazer alguma coisa. 50 pontos, ele realiza a atividade com auxílio de terceiros. 75 pontos, realiza a atividade de forma adaptada, ok? Sendo necessário algum tipo de modificação ou adaptação a realizar a atividade de forma diferente. E 100 pontos quando ele não depende, né? Realiza a atividade de forma independente. Perfeito. Nesse ponto, aí você faz aquela pontuação, eu estou explicando bem resumido, né? Tem muitos detalhes da identificação das barreiras externas, né? As barreiras é o meio ambiente, né? Nós temos barreiras tecnológicas do ambiente, vários tipos de barreiras. Eu tenho uma tabelinha com essas perguntas, e aí vem lá a pontuação do serviço social, que é feita pelo assistente social, de cada perguntinha, e também do médico perito, tá ok? O médico perito também faz essa análise com as mesmas perguntas e ele coloca a pontuação. Depois disso tudo, a gente verifica lá, a pontuação total mínima é de 2.050 pontos, tá? Então, esse é o mínimo de pontuação, é uma pessoa praticamente, acho que passa daquele cientista, o físico, né? O que era... Sim. Realmente, né? Isso. Não chega nem isso, é além isso aqui, né? E a pontuação máxima seria de 8.200 também. A pontuação máxima seria 8.200. Nessa questão de pontuação, quando é verificada toda essa pontuação, a gente faz uma análise da deficiência, o grau de deficiência. Uma deficiência grave, moderada ou leve, ou então até uma pontuação insuficiente para a concessão do benefício. No caso da deficiência grave, a pontuação ela tem que ser menor ou igual a 5.739. Depois de todas aquelas perguntas, pode falar. Oi. Vou pegar um gancho nisso aí, porque como é a ideia, né? A ideia é prática. É prática, né? Então vamos pegar um gancho aí. Vou dar aqui um boa noite aqui para o Kerlio Bach, para Silva de Castro professor. Martins, e para Luciana Farias, lá do IAPE São Paulo. Um beijo para você, amiga. Então, vou dizer assim, eu tive um caso, né? Um caso interessante porque eram irmãos gêmeos, né? Irmãos gêmeos tinham a mesma deficiência, né? Obviamente, a mesma idade, e a vida laborativa sempre foi a mesma, né? Eles sempre trabalharam no mesmo lugar, fazendo a mesma atividade. Então, foi até legal porque caiu em vara diferente, né? Poderia ter caído na mesma vara, mas caiu em varas diferentes, né? E aí eu falei assim, poxa, eu já estava imaginando que as decisões seriam conflitantes, né? Você pode falar o seguinte, Anderson, mas eles podem ser irmãos gêmeos, podem ter a mesma deficiência, mas aí tudo aquilo que você explicou, né? Mas as consequências... Realidades sociais diferentes. O efeito social para um pode ser diferente do outro. Tudo bem, sim. Nós sabemos, né? Mas eu quis trabalhar com essa curiosidade, né? Então, enfim, foi uma para cada juizado. Pois bem, a primeira, né, foi feita lá a perícia biopsicossocial, né, conforme você bem disse, que é a soma da análise da assistente social com o médico perito, né? E a soma dos pontos, né, veio somado, dava deficiência grave. Bacana, meu cliente se aposentou e resolveu o problema. Porém, o outro, já a assistente social, aí que eu estou te falando realmente a nudez da coisa prática. A assistente social, como ele era surdo-mudo, né? Então, assim, ele estava acompanhado de um irmão, né? Não que era surdo-mudo também, mas de um outro irmão. E esse irmão, né, que sabia fazer ali a comunicação entre a assistente social e o deficiente, a assistente social não permitiu essa interlocução, né? A assistente social, ela mesma queria avaliar e não queria que ninguém a ajudasse. Pois bem, o laudo dela, né, para mim, a gente costuma falar aqui na linguagem bem coloquial, veio ruim, né? Veio ruim. Né? Ele fez a perícia, né, com o médico, perito médico, veio razoável, né? Veio razoável, e eu impugnei, mas mesmo assim, eu impugnei por quê? Eu impugnei por conta da falta de comunicação da assistente social com o meu cliente e que isso iria invalidar. Eu impugnei, o juiz não aceitou,
sentença foi julgada improcedente, né, o pedido, e aí eu recorri para anular toda a sentença, por conta de tudo isso que eu expliquei. Então, a turma reconheceu, né, o erro, anulou a sentença, voltou para que a assistente social fizesse novamente. E aí ela fez novamente, mas ela já fez um pouco com raiva, né? Eu fiz questão de comparar. E ao comparar, você verifica que ela respondeu uma coisa na outra, ela respondeu o mesmo quesito diferente. Ué, como é que ela chegou a conclusão diferente? Isso foi meu primeiro questionamento. Pois bem, e ainda assim, após eu ter impugnado novamente, ela concluiu, né, e deu a pontuação lá, X, que agora de cabeça não me recordo. E logo em seguida, né, foi feito o perício. Eu pedi para que a perícia fosse feita com base em um otorrino, né? De preferência, aquele que fez a mesma perícia do irmão. Então, eu pedi a nulidade por conta desses dois pontos. Um, porque o perito não foi médico especialista, e de preferência que fosse feito o mesmo perito que fez do irmão, e que a assistente social permitisse que o irmão fizesse a comunicação. Os dois pedidos meus foram aceitos, foram refeitos, né, a assistente social e do médico perito. Quando o médico perito, quando eu achava que já estava tudo concluído, o médico perito, ele, ao colocar lá a tabelinha, né, que como você falou, né, a tabelinha lá do método FUSE, né, que nada mais é que são duas colunas, né? Eu não tenho como mostrar para vocês aqui, para os alunos, mas são duas colunas onde ele vai somar, vai colocar toda a pontuação com base em tudo aquilo que você já falou, né? Qual é a limitação dele? É completamente limitado? Então, 25 pontos. E assim, sucessivamente. 25, 50, 75 e 100. E vai somar o do assistente social. E vai fazer o mesmo do médico perito. E vai somar também. O total ali das duas é que irá definir, de fato, né, a deficiência. A pontuação por deficiência. E, pasmem, quando o perito foi lançar a soma, ele colocou a menor à da assistente social. Então, assim, cara, assim, a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes. Atento. É esse detalhe, esse processo está rolando há 4 anos. 4 Meu anos. Deus, 4 anos. E como é que você explica para dois irmãos gêmeos que um já saiu tem 2 anos e o dele até agora nada? É difícil o cliente entender isso. E ele, ao lançar o perito ao lançar, ele colocou lá, não, a deficiência é moderada. Mas por que ele colocou moderada? Porque ele fez a conta errada. Se a aritmética, 2 mais 2 são 4, ele errou nessa conta. Então, eu impugnei novamente, e aí ele refez, e, de fato, agora está tudo resolvido. Então, assim, me desculpa até falar de um caso prático aqui, mas eu acho que o que vai desenvolver o talento da galera é justamente assim, é buscar o conhecimento técnico, né? Buscar ali as literaturas, congressos, tá aí o congresso do IDS para poder fortalecer esse conhecimento, mas também a prática, né? O que a galera, pode dizer, foi o começo da live, o que a galera quer saber é a prática. Eu acho importante também... Não, tranquilo, eu também estou um pouquinho aqui por causa do tempo, né? Que fica um calor, frio ao mesmo tempo, fica essa alteração. Mas, assim, uma coisa importante também é que essa questão de pontuação, ela é um critério subjetivo, né? Não há uma neutralidade da questão de avaliação também do perito, né? E aí eles colocaram essa aplicação do modelo linguístico FUSE, que é uma coisa é uma forma de padronizar a pontuação, né? Isso aí. De igualar a pontuação. E como é que eles fazem essa avaliação do método linguístico FUSE? Eles identificam um domínio com maior peso para cada funcionalidade, né, naquela tabelinha, define uma questão emblemática, uma pergunta emblemática e avalia a disponibilidade do auxílio de terceiros. Então, como é que fica essa questão? Por exemplo, vamos pegar uma situação de um domínio, eu dar um exemplo, tá? Domínios, comunicação, socialização.
Isso, vamos lá. Comunicação, socialização. Comunicação e socialização está ligado à auditiva, tá bom? E aí a gente pergunta lá, deficiência auditiva. Primeira pergunta. Houve pontuação 25 ou 50 em alguma atividade do domínio comunicação ou socialização? Ou houve pontuação de 75 em todas as atividades do domínio comunicação e socialização? Se for correta, marca a resposta. Ok, teve. Aí vem a pergunta emblemática, né? A questão emblemática. A surdez ocorreu antes dos 6 anos? Ok, antes dos 6 anos. Não dispõe do auxílio de terceiros sempre que necessário. Digamos que essa foi negativa a resposta, beleza? Mas como teve a resposta afirmativa nesse domínio, quando você verifica lá a tabelinha com a pontuação, nesse domínio que foi ok, que teve a afirmação, que teve a resposta emblemática ok, você vai pegar a menor pontuação que foi dada pelo assistente social, né, no serviço social, e a menor pontuação dada pela medicina pericial, pelo médico perito, e vai igualar toda essa pontuação acima nesse domínio, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim só prático para as pessoas terem noção. Você tem lá o domínio da comunicação, aí ele bota lá serviço social, comunicar-se e recepção de mensagens. O serviço social botou 100, ou seja, não depende de ninguém, né? 100 pontos. Quanto menor a pontuação, maior a possibilidade do conceito de para o cliente da é pessoa melhor, com deficiência, né? E o grau. Isso, a menor pontuação. Em tese e na melhor, perícia médica, em tese. E a perícia médica deu 100. Mas vamos dar um exemplo aqui, que na outra ele deu 75, o serviço social deu 75, e a menor nota, por exemplo, foi discutir, 25 pontos. Então, ele é totalmente dependente, né? 25 pontos, menor ponto, grau máximo, né? Como o domínio foi afirmativa, aquela resposta da pergunta emblemática e tudo, como o serviço social deu nesse domínio uma das pontuações 25 pontos, todas essas que fazem do domínio, todas as questões vão ficar 25 pontos, vai igualar tudo. Então vai deixar de ser 100, vai passar para 25. Tá? Eu não sei se ficou claro, porque é bom a gente mostrar isso em tabela, né? Lógico, fica mais prático. Mas havendo resposta afirmativa para a questão emblemática, é surdo antes dos 6 anos? Aquela pergunta, né? Relacionada a situações de maior risco funcional para cada tipo de deficiência, será automaticamente atribuída a todas as atividades da relação, do domínio, que compõe o domínio, a menor nota dada. Tá? Então, ela tira um pouco a subjetividade da análise pericial, criando até possibilita a pontuação reduzir até mais, né? Porque você pega sempre a menor pontuação, tá? Então, é assim que é utilizado o modelo linguístico FUSE. É para acabar com até um critério de subjetividade e padronizar a avaliação, tá bom? Assim, é isso, Rodrigo, mas é bom mostrar em tabelinha, né? Mais prático, né? Falando de caso prático, eu lembrei de outro caso aqui. O cliente procurou, né, ele tem 60 anos, mais de 60 anos, 61, 62, se não me engano, no caso do homem, e sabemos que tem que ter uns 15 anos ali de comprovação da deficiência, conforme nós já falamos aqui. Sendo o quê? É isso que eu acho que é o barato do direito previdenciário. É você extrair a prova do cliente. Você tem que pegar o cliente como se fosse assim, uma laranja, assim, espremê-lo, assim, sabe? Porque o cliente ele não sabe. O cliente ele não sabe. Você vai perguntar para o cliente. Se você for direto, seu João, o senhor tem provas que o senhor é deficiente? Tenho. Aí vai te dar uma folha lá. Uma receita, receita médica, um laudo médico, um testado assim, sabe? Que não tem data, que não tem nada. Sim. Você que tem que ficar extraindo do cliente. Mas quando que o senhor começou a perceber isso? Né? Ou ele, se ele pudesse, se ele soubesse, se pudesse comunicar, ele não um parente. E você tem que ficar extraindo isso. E nesse caso, essa cliente tinha me passado que era 2014. Pô, 2014? Então, assim, esquece, né? Por idade, esquece. E aí a gente vai puxando, mas quando? Ah, não! É porque ele começou a trabalhar numa empresa, entrou naquela cota do deficiente. Eu falei, peraí,
Se ele entrou na cota do deficiente, é porque ele era deficiente. E aí você começa a puxar a prova. Já caiu para 2011. Resumindo, eu pedi, né, aquilo que a gente sempre pede, ó, recolhe tudo que você tiver lá e traz para que possamos analisar. Sim. E lá eu achei um documento mega importante, que era um laudo de 2001. 2001. Então, 2001 mais 15, 2016. Perfeito. Eu fiz a conta, né? Ele parou de trabalhar em 2015, então, e pagou algumas contribuições como contribuinte individual. Então, fiz a conta lá por alguns meses somente para ele poder se aposentar. Então, assim, o que eu deixo aqui já finalizando, aí, já indo para o final da nossa live, o que eu deixo aqui para os colegas é o seguinte, ó, não se limite àquilo que o cliente vai te dizer. Procure extrair o máximo de informação, porque o cliente, né, falamos isso no início da live, principalmente do auxílio acidente e da poder especial do deficiente, o cliente não sabe que tem direito. Ou, se ele souber que tem direito, ele não vai saber produzir a prova. E cabe a nós, né, profissional do direito, orientar o cliente nesse sentido. Rodrigo, deixa eu dar uma boa noite aqui para Juliana Dias, Eliana Bastos, ótimo. Culinário falou que chegou atrasado. Boa noite. Quem importa é chegar, irmão. Quem importa é chegar. A Raíssa falou que parabéns, vocês são top. Muito obrigado. A Luciana Farias, parabéns, mestre. Obrigado, amiga. E, Rodrigo, conduz aí o término da live. Daqui a pouco eu volto aqui também e faço uma conclusão. Eu ia falar um pouco aqui da conversão também, né? Que é a possibilidade de conversão pela lei 142, lei complementar, né? Isso é importante. Fala aí, da lei complementar. 142, você tem a possibilidade de conversão de tempo comum para tempo da pessoa com deficiência, né? E vice-versa. É importante chamar a atenção, assim, pode converter? Pode, porque o que acontece? A pessoa com deficiência, a deficiência não precisa ser permanente, né? Nós temos a regra, até por analogia do BPC, né, da 8742, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o impedimento de longo prazo, entende-se aquele por mais de 2 anos, né? Os efeitos da deficiência, né, duram mais de 2 anos. Isso quer dizer que tem que ser demonstrado pela perícia que esse impedimento de longo prazo, ou seja, a deficiência, ela vai ter um efeito por mais de 2 anos. E aí, nesse ponto, é importante chamar a atenção que você tem a possibilidade de conversão do tempo comum e tempo da pessoa com deficiência. E, para fechar, é bom chamar a atenção do caso seguinte, que você pode ter conversão de tempo especial com tempo de pessoa com deficiência, ou então tempo qualificado, algumas pessoas chamam de tempo qualificado, né, quando trata de tempo de pessoa com deficiência. Então, você pode converter tempo especial em tempo de pessoa com deficiência, só que você não pode tempo de deficiência para tempo especial. E por que não pode tempo de deficiência para tempo especial? Por que não tem essa possibilidade? Porque o tempo especial ele exige a exposição a agentes nocivos, né? Isso, e prejuízo à saúde. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, com a questão de conversão de tempo. Porque eu já vi gente falando, vamos converter tempo de deficiente para especial. E isso não há possibilidade, até porque tem previsão legal no artigo 70F do Decreto 3.048, tá ok? Então, o Decreto 3.048 de 99, que é o Regulamento da Previdência Social, tem essa previsão de impossibilidade de conversão de tempo de deficiente para tempo especial. Excelente. Rodrigo, uma coisa que eu esqueci de falar, assim, por causa da garganta, eu estou evitando falar, mas não tem jeito, tranquilo, a gente acaba se empolgando. Fala aí, vai lá. Com a reforma da Previdência está às portas. Então, aquilo que nós falamos no início da live, da aposentadoria por idade, esquece. A poder especial do deficiente não terá mais. Só terá por tempo de contribuição. Ainda assim, para homem e mulher, será uma coisa só. O tempo, né? A questão da deficiência. Vai continuar existindo o critério da grave, moderada e leve. Né? Porém, para o homem e mulher será o mesmo tempo. Então, para a mulher,
assim, foi a maior prejudicada porque vai ter que trabalhar 7 anos a mais. Então, assim, por idade, não existirá mais, caso a reforma venha passar nos moldes como ela está. E o nível de deficiência também mudou, né? Também mudou. Então, assim, é bom que a galera fique atento a isso, né? Porque, assim, a reforma tá à porta, né? Porque, ó... a gente analisa... Pode falar. Então, agora será grave, só para poder concluir, grave 20, moderada 25 e leve 35 anos, tá? Então, assim, só para poder concluir aqui o assunto que eu esqueci de falar. Tá ok. Anderson, eu esqueci só de falar também uma coisa que é importante. A gente vai lembrando e vai falando. Exatamente. No caso da conversão de deficiente para especial, também não pode, por quê? Porque a aposentadoria especial tem que ter somente tempo especial, né? Então, tem aquela sujeição a agentes nocivos ou prejudiciais à saúde e à integridade física, para ficar mais completo o detalhe da aposentadoria especial. De qualquer forma, Anderson, a reforma da Previdência, como está vindo, né? As pessoas, se você perguntar se elas sabem o conteúdo da PEC 06, né? Você vê que quase ninguém sabe o conteúdo da PEC 06. Então, como é que a gente pode ajudar, como professores de direito previdenciário, a informar, né? Passar informação para a população sobre essa situação, porque a pior coisa é a falta de conhecimento sobre o assunto, né? Você falar, eu sou a favor da reforma da Previdência, nós somos a favor da reforma da Previdência até pela natureza do direito previdenciário, direito social, que está sempre em constante mudança. Isso todo mundo está de acordo, pacífico. Qual é a reforma previdenciária justa? Também é uma pergunta que não tem uma resposta objetiva, né? Cada um tem o seu ponto. Mas, de fato, com essa reforma, a PEC 06, a população brasileira vai ter muita, mas muita dificuldade mesmo de se aposentar. Tá? E isso eu estou falando em todas as modalidades, a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria especial, que praticamente acaba, né, com essa reforma, e até as aposentadorias por idade com o tempo de contribuição, né, que vai juntar tudo numa aposentadoria só, a gente vai ter uma dificuldade muito grande ao ponto da população, assim, uma porcentagem grande da população não conseguir os benefícios de aposentadoria. E aí começa a pessoa que não consegue se aposentar passar para os benefícios por incapacidade. E nós sabemos como é que está atualmente, até com o pente fino, a situação, né, dos benefícios por incapacidade. Então, a gente está realmente num grande retrocesso social e que vai ter um efeito muito forte, né? De uma forma bem educada, que eu estou querendo dizer, né? Sem chamar muita atenção, mas de fato vai ser bem pesado. Porque é a chata, né? Assim, vem o pente fino dos benefícios por incapacidade. Aí vem a reforma e não deixa a pessoa se aposentar. É o limbo do limbo isso. É o limbo do limbo. Mais ou menos isso. De qualquer forma, Anderson, eu quero, terminando aqui a nossa mini live, né, sobre o benefício da pessoa com deficiência, eu quero agradecer a sua... conseguimos, hein? Eu quero agradecer você pela oportunidade, junto com, né, fazer essa live aqui, botar alguns pontos, claro que tem vários pontos sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente tentou botar, assim, os detalhes mais da prática, do dia a dia, né, para ficar bem prático a nossa live. Mas assim, eu quero agradecer a sua participação no Congresso do IDS e quero convidar a todos, né, junto com o Anderson, para esse Congresso do IDS que vai ser realizado nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, aqui na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, da capital do Rio de Janeiro, né, na Marechal Câmara, pertinho do Santos Dumont. E a nossa ideia é que vão ter várias oficinas no primeiro dia 19, e palestras assim formidáveis no dia seguinte, no dia 20. Então, convido a todos para ingressar nesse mundo previdenciário do IDS. E o site é www.idsamericalatina.com.br. Lá você tem todas as informações do evento e dos cursos também do Instituto Latino-Americano de Direito Social. Falei bem? Perfeito. Rodrigo, avisa a galera aí que quem quiser, desconto para o Congresso 20%. Ó,
Se quiser, se for meu nome, Anderson Coelho 20, desconto de 20%. Exatamente. O teu aqui é Langoni 20? É Rodrigo 20. Tá? Rodrigo Então, 20. Rodrigo 20, Anderson Coelho 20, tá? Você, quem quiser, terá desconto de 20% para o Congresso. Rodrigo, deixa eu só falar aqui com a Kênia Araújo, né? Minha amiga, a conheci através da live, né? Depois pessoalmente lá em Minas, né? Que foi conhecida pessoalmente. Você vê o que a live faz, né? Assim, a live, ela realmente rompe barreiras, né? Zilma Pacheco também, boa noite para você. Paulo Henrique, Ariel Fonseca, Rogério Albuquerque falou que adorou. Pessoal, deixe seus comentários aí, as dúvidas, se a gente puder, a gente vai tirar. Não esqueça de compartilhar, né, Rodrigo? É importante compartilhar, né? Sim. Porque assim, o nosso trabalho assim, vai chegar aos confins do Brasil. Tem alunos de Maceió, tem alunos de Natal, tem alunos de Rio Grande do Sul. Assim, isso que eu acho legal na live. Assim, a gente compartilha conhecimento e rompe barreiras aí, tá? Então, Rodrigo, eu que te agradeço, eu te parabenizo pelo trabalho que você está fazendo na frente do IDS como coordenador. Recebi com grande carinho assim, a oportunidade de fazer essa oficina com vocês. Aí, ó, Marabá. Você merece, cara. Marabá, raiz de Marabá. Tá vendo? Marabá. Então, assim, para mim foi um motivo de grande satisfação e orgulho e de fazer parte da família IDS, e tenho certeza que será de grande importância para os amigos aí que militam no direito previdenciário. Cara, muito obrigado aí pelo carinho, pela oportunidade. Amigos, boa noite para vocês. Rodrigo, é contigo aí. Pode finalizar, que a palavra é tua. Então, gente, assim, a mensagem que eu vou deixar com vocês assim, é a esperança, né? Acreditar que dias melhores virão, né? Mas, assim, com muita fé, acho que o trabalho dignifica o ser humano e vamos estudar, porque, como dizia o procurador federal André Oliveira, um grande amigo aqui do Rio de Janeiro, nosso procurador baiano, o conhecimento emancipa, né? Então, sempre estudando, sempre aumentando o conhecimento, porque é um patrimônio nosso, né? Patrimônio que ninguém pode tirar. Então, vamos com tudo. Um abraço, valeu. Anderson. Até logo. Rodrigo, cara. obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Beijo para vocês. Valeu, forte abraço.